Eu dou como aberta a nossa sessão, Direito, Políticas, Economia e Fomento à Cultura. A gente pode começar, o Paulo já está... Cadê o Paulo? Já está organizando ali a apresentação dele? Então a gente começa por ele. Paulo Espíndola Silva, o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga e o papel da cultura como plataforma de desenvolvimento local. Bem, esse trabalho que eu estou apresentando agora, com o título Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga e o papel da cultura como plataforma de desenvolvimento local, é resultado do meu trabalho de monografia que eu realizei em 2000. É resultado da pesquisa do meu trabalho de monografia que eu realizei em 2013, na conclusão do curso de Ciências Econômicas aqui, na Universidade Federal do Ceará, e naquela oportunidade o trabalho foi orientado pela professora Mônica Alves Amorim. Probleminhas técnicos, pronto. O objetivo geral desse nosso trabalho... Desculpa, tem um slide antes aqui. Pronto. Enfim, essa discussão de investigar o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, na verdade, ela nasce de um contexto mais amplo, que seria um contexto de novos modelos de desenvolvimento econômico que surgem. E nesses novos modelos de desenvolvimento econômico, se afastando um pouco daquela visão tradicionalista que se tem de desenvolvimento econômico, confundindo o desenvolvimento, às vezes, com um processo de crescimento, de crescimento da economia, ou um processo apenas de industrialização. Então, nesse sentido, ou seja, dentro desse contexto desse novo modelo de desenvolvimento que surge, que converge a aspectos tanto econômicos, culturais, tecnológicos e sociológicos e sociais do desenvolvimento, é que esse trabalho se insere. Nesse sentido, a gente procurou demonstrar nesse trabalho que as manifestações culturais e a diversidade cultural das regiões são fatores aliados para o desenvolvimento econômico. E ainda, na medida em que as manifestações são o que há de mais simbólico e expressivo da identidade de um povo, elas podem contribuir para a construção de setores ligados ao entretenimento, lazer, em geral, mas não só isso, gerando renda e emprego nessas localidades. Como eu disse, o objetivo geral do nosso trabalho foi analisar a experiência de desenvolvimento local de Guaramiranga, a partir da leitura de seu Festival de Jazz e Blues, tendo como perspectiva a cultura como plataforma de desenvolvimento. A escolha do festival se deu por nós acreditarmos que o festival nasce fortemente ligado com a identidade cultural que a cidade de Guaramiranga tem desenvolvido nos últimos anos, e também porque a gente acredita que o festival nasce preocupado com questões tanto sociais e ambientais da cidade de Guaramiranga. Para quem não conhece Guaramiranga, conhecida também como a Suíça brasileira, Guaramiranga apresenta-se como uma cidade bem peculiar, se a gente levar em consideração as demais, digamos assim, aquele imaginário que a gente tem do Nordeste, o imaginário de seca, de aridez. Então, Guaramiranga tem características bem distintas daquelas que apresentam o imaginário geográfico regional das demais regiões do Ceará. Estado este muito lembrado pelo ciclo de extrema aridez e seca que castiga o seu território e população. E Guaramiranga vem despontando, ou seja, vem nessa identidade cultural de investimentos ligados à cultura, ao turismo e ao lazer, já desde meados do século XX, como, por exemplo, a Nilde Ferreira, que foi ex-secretária de Cultura de Guaramiranga, numa passagem de um texto que ela tem publicado no site da Associação Água, ela diz que
A origem do perfil de Guaramiranga, cultural de Guaramiranga está muito ligada às culturas agrícolas de cana-de-açúcar e do café. Nossos ancestrais, artistas, nasceram e se criaram nos canaviais e nos roçados de café, onde improvisavam versos para gerar divertimento e aliviar a dura carga de trabalho. Então, a gente percebe assim que Guaramiranga, com essa propagação dessa identidade cultural, já vem resgatando elementos da cultura tradicional do município que remontam a décadas passadas. Então, esse é um processo importante porque resgata tanto a cultura local e tem como objetivo traçar um perfil de desenvolvimento para a cidade que tenha em mente essas peculiaridades que a cidade apresenta, essa peculiaridade ligada à cultura e essa identidade cultural da cidade. Então, o Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga, ele teve a primeira edição no ano 2000, então já são 16 edições de lá para cá. Então, e segundo a Maria Amélia Mamed, que juntamente com a Raquel Gadelha idealizaram e organizam o festival, elas escolheram Guaramiranga exatamente porque Guaramiranga já tinha essa identidade ligado à cultura, ligado às tradições populares, ligado ao turismo, e por ter também como um fator importante, né, ser uma cidade de fácil acesso, aproximadamente a 100 quilômetros de Fortaleza, de clima agradável, de um ambiente já estabelecido com o setor cultural, e, consequentemente, Guaramiranga já tinha um público para o tipo de evento que elas estavam pensando. Então, nesse sentido, o festival chega a Guaramiranga já respeitando essas manifestações culturais que eles tinham lá e indo de encontro com uma política de identidade cultural que a Guaramiranga já desenvolvia. Então, eu vou apresentar alguns números agora, mas no sentido de tentar demonstrar que o festival é um elemento catalisador desse processo de desenvolvimento de Guaramiranga, mas, todavia, eu não quero dizer com isso que o festival é o responsável por toda essa experiência de desenvolvimento que Guaramiranga tem experimentado. Então, nesse sentido, o festival deve ser entendido como um desses elementos dentro dessa identidade cultural que Guaramiranga já vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então, nesse primeiro gráfico, aí a gente tem que demonstra atração de investidores. Esses dados são de uma pesquisa encomendada pela Via de Comunicação, que é a produtora cultural que organiza o Festival de Guaramiranga. São dados do SEBRAE, de 2012, e foi uma entrevista com 62 estabelecimentos comerciais de Guaramiranga. Então, como a gente pode perceber, grande parte desses investidores que estão em Guaramiranga atualmente estão lá em média há 6 anos. Ou seja, essa identidade cultural que Guaramiranga tem promovido com a realização de festivais e de turismo ecológico, ela tem atraído um tipo de investidor que conhece essas peculiaridades de Guaramiranga, que respeita essas peculiaridades de Guaramiranga, e que aposta nesse viés cultural que Guaramiranga apresenta. Então, esse próximo gráfico, na verdade, é um gráfico sobre a evolução do PIB de Guaramiranga. Mais uma vez, não estou dizendo que o festival, por si só, é responsável por esse crescimento de PIB, mas, como eu já disse, é um dos elementos que, na minha pesquisa, eu procuro demonstrar que incentivaram esse crescimento. Então, como a gente pode ver, ao longo do período de 99 a 2010, o PIB teve um crescimento expressivo. Se a gente for analisar a média anual, no período de 2000 a 2010, nós tivemos um crescimento de 7%, que é um número bastante significativo, dado aos inúmeros problemas econômicos que a gente teve de uma forma global no Brasil. Além disso, se a gente considera todo o período, o crescimento no PIB foi bastante considerável, de 140%. Além do PIB, na tabela também, na quarta coluna, a gente pode ver a evolução do PIB per capita, que a gente percebe no período mais do que dobrou. Mas,
Todavia, né, a gente sabe que PIB per capita nem sempre conseguem refletir a concentração de renda em Guaramiranga. Apesar de a gente falar desse processo de desenvolvimento inclusivo de Guaramiranga, a gente pode perceber nos dados, infelizmente eu não coloquei nessa tabela, mas a gente percebe que a participação relativa dos 20% mais pobres em Guaramiranga, ela diminuiu no período de 91 a 2010. Por exemplo, em 91, a população 20% mais pobre de Guaramiranga representava 6,4% do PIB. Já em 2010, representou 4,8% do PIB. E em relação aos os 20% mais ricos, em 91, eles representavam 50,75%, e em 2010 representava 50,2%. Ou seja, a gente percebe que ainda assim os 20% mais ricos, né, do município de Guaramiranga representam 11 vezes a participação dos 20% mais pobres. Com esses dados eu peguei do relatório do Portal do Milênio sobre o município de Guaramiranga. No próximo gráfico, eu apresento dados sobre o IDH. De maneira geral, como a gente pode ver no gráfico, os dados relativos ao Índice de Desenvolvimento Humano de Guaramiranga, que afere a qualidade de vida de Guaramiranga a partir de 3 variáveis, que seria renda, saúde e educação, de forma geral, esses dados apresentam melhora significativa. No período análise de 2000 a 2010, o incremento, o crescimento do IDH do município foi de 27,4%, passando de 500 no primeiro período para 637, o que coloca Guaramiranga em uma faixa de desenvolvimento econômico médio. Pronto. Como a gente pode ver também, os indicadores de educação, longevidade, de renda melhoraram significativamente nesse período, o que demonstra que essas atividades que Guaramiranga vem desenvolvendo, essa estratégia de pautar o seu crescimento em variáveis culturais, tais como a realização dos festivais, tais como a realização de outros eventos culturais ligados à gastronomia e à música, eles têm possibilitado esse incremento de qualidade de vida no município de Guaramiranga. Por fim do trabalho, eu sugeri aqui algumas reflexões que estão embasadas nesse novo modelo de desenvolvimento, nessa nova visão, que tem como norte variáveis culturais, variáveis ligadas às tradições populares, que foge à tradicional visão dos governantes brasileiros e dos municípios brasileiros, de que o desenvolvimento só vem a partir da atração de grandes empresas, de grandes plantas industriais, quase sempre essas plantas e esses empreendimentos pensados longe da realidade desses municípios, e eu procuro demonstrar no trabalho que é possível, sim, a gente ter alternativas a esse caminho, que é exatamente essas atividades pautadas em cultura. Então, as reflexões, existe alternativa de desenvolvimento, que não é o modelo tradicional, associar ativos como patrimônio, cultura e patrimônio natural com o turismo tem potencial dinamizador da economia local, associar a imagem do local à produção, serviço e negócio tem efeito desencadeador de oportunidades econômicas, e empreendimentos econômicos ligados à economia criativa são alternativas viáveis e desencadeadoras de ganho e desenvolvimento. Só uma observação. Eu não falei, não sei se eu falei no início, mas o meu estudo está dentro dessa discussão sobre economia criativa, sobre cidades criativas, e é nessa perspectiva que a gente fez toda a análise sobre o caso de Guaramiranga. Eu acho que é isso. Espero que eu tenha me feito claro. Estou à disposição.